Pois é, e os Estados Unidos já alertaram sobre a possibilidade do Brasil retaliar o novo tarifaço anunciado nessa madrugada. Assunto para o editor de internacional da Jovem Pan, Fabrício Naitsky. Ô Fabrício, a questão é, existe alguma chance dessas tarifas serem ampliadas? Porque há uma lista e muitas áreas ficaram de fora, não é? Bem-vindo, boa noite. Muitas áreas ficaram de fora, Thiago. 2.216 produtos ficaram de fora. Tem mais produto fora do que dentro nessa lista, se a gente for parar para analisar friamente. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. Ontem, o representante do comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, realizou uma coletiva de imprensa por telefone lá nos Estados Unidos, falando sobre a decisão da taxação de 25% ao Brasil. Ele foi questionado sobre a possibilidade da aplicação da lei de reciprocidade aqui pelas autoridades brasileiras. Ele disse que essa era uma hipótese que já vinha sendo, que já estava circulando, que já era debatida, mas que ele acreditava, pelo menos, que o Brasil não levaria à frente a lei de reciprocidade, não retaliaria a decisão dos Estados Unidos. E aí ele fez esse alerta, que caso isso aconteça, os Estados Unidos podem sim ampliar a taxação ao Brasil. Ele não deixou claro se essa ampliação da taxação significa taxar os produtos que não foram taxados, que não entram nessa decisão do USTR, ou se é aumentar a taxação de 25% para um outro valor. Lembrando que tem uma outra investigação da seção 301, que abrange o Brasil e outras dezenas de países, que pode ampliar as tarifas para mais 12,5%, uma taxa adicional de 12,5%, por conta da circulação de produtos oriundos de trabalho análogo à escravidão. Essa é uma investigação global feita pelos Estados Unidos, não cabe apenas ao Brasil. Essa decisão sai até o final do mês. Fato é que esse assunto, Thiago, não tem sido tratado como prioridade pelo governo norte-americano. Hoje teve coletiva de imprensa na Casa Branca, a primeira da porta-voz Caroline Leavitt, desde que ela retornou de licença maternidade, e o assunto Brasil, o assunto tarifas, não chegou a ser nem mencionado pela porta-voz da Casa Branca. Não houve nenhuma sinalização envolvendo o Brasil, nem contra, nem a favor. Simplesmente esse assunto foi esquecido na coletiva de imprensa da Casa Branca na tarde desta quinta-feira. Oficialmente, o governo norte-americano disse que continua aberto a negociações, que espera uma sinalização do Brasil e que a partir do momento em que o Brasil resolva atender as demandas norte-americanas, por exemplo, envolvendo o PIX, envolvendo o desmatamento ilegal, combate à pirataria, acesso ao mercado de etanol, tarifas preferenciais, que aí os Estados Unidos podem voltar atrás na questão das tarifas. E como a gente já havia destacado, está quase tudo precificado pelos norte-americanos, pela Casa Branca. Por isso que os principais produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano não foram tarifados, porque se isso acontecesse, poderia causar problemas para a economia dos Estados Unidos, como aconteceu ano passado, que acabou sendo o motivo principal para Donald Trump voltar atrás naquela taxação que a gente viu em 2025, quando as tarifas ao Brasil superavam os 40%. E aí tinha uma decisão claramente política e Donald Trump manifestou isso, falando na época sobre uma caça às bruxas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Não é o caso agora, embora o tom da mensagem de Marco Rubio, como destacou aqui a Dora, tenha sido bem duro. Pois é, e claro, é saber se o governo americano pode adotar novas medidas. O problema é, se acabar com o PIX, será que resolve? Mas não vai acabar, né? Pois é, o governo brasileiro está irredutível no seu posicionamento, tem manifestado isso diversas vezes, e aí fica essa guerra de versões. O governo brasileiro afirmando que entregou todos os dados, que mostrou aos Estados Unidos que eles têm superávit comercial com o Brasil, superávit fiscal com o Brasil, quer dizer, os Estados Unidos exportam mais para o Brasil do que importam do Brasil nos últimos 15 anos, alegando que essas medidas então são injustas. Se para os Estados Unidos isso não é o suficiente para não colocar as tarifas em prática, então há uma sinalização aí da Casa Branca, pelo menos de forma implícita. Deixa eu trazer a Dora Kramer aqui para esse nosso debate. E, Dora, queria te perguntar sobre a relação do Brasil com os Estados Unidos. Se em algum momento houve química entre os presidentes, agora a química foi para o vinagre, não é, Dora? Pois é, completamente. Para o vinagre, para o espaço, para o lugar que você quiser colocar, menos entre os dois, né? Eu acho que esse clima de tensão, para ser bem amena, tá, Fabrício e Thiago, vou chamar de clima de
tensão. Ele vai durar até as eleições, porque para o governo é aquela coisa, né? Do limão uma limonada. Bom, já que essa é a política do Trump, já que ele quer fazer isso, então é o seguinte, vamos tirar o proveito político eleitoral, porque desde que se percebeu, desde que ficou patente, e vamos falar disso já já, porque isso é confirmado por um recorte da pesquisa Quest, que a gente já vai trazer, desde que ficou confirmado que isso é bom do ponto de vista da popularidade para o governo, então vamos embarcar nessa canoa, pensa o governo. E eu vou repetir, não há nada de absurdo nisso, é porque a situação está posta, então o governo é assim, então ok, então vamos transitar, vamos dançar essa música conforme vocês querem, porque essa música nos é favorável do ponto de vista eleitoral. Então, eu acho que, de repente, essa coisa pode até mudar depois da eleição, seja o presidente Lula reeleito ou não, obviamente que mudaria se for um adversário dele, como o Flávio Bolsonaro, que tem afinidade com os Estados Unidos, evidentemente que essa coisa muda, mas o próprio presidente, o próprio governo pode ter uma alteração. E, gente, não tem tanto tempo assim, tem 3 meses só para a eleição. Então, eu acho que até lá a coisa vai ficar nessa toada, assim, bem mal parada. Só uma coisa, viu, Dora, antes de passar para a Denise, o Fabrício, sempre capcioso aqui nos nossos estúdios, disse que o vinagre não foi taxado pelos Estados Unidos. Denise. Teve muita coisa que ficou fora dessa taxação, coisas que eles tinham interesse, que nem eles criticaram o Brasil por não ter negociado terras raras, mas os minerais estão lá fora, terras raras estão na lista de exceções. Então, os Estados Unidos filtraram muito o que poderia ter mais repercussão negativa se houvesse taxação no mercado americano. O Trump já vem lidando com uma queda de popularidade, aumento do custo de vida. Vamos lembrar que não é apenas a questão de tarifação, tem também a guerra no Oriente Médio, produzindo altas novamente no preço do petróleo, trazendo incertezas quanto às reservas. O que tem segurado um pouco a cotação nos últimos dias é que lá nos Estados Unidos foram anunciadas reservas acima do que era esperado. Mas se persistir essa situação de conflito, independentemente de reservas, os preços do petróleo podem subir, fazendo com que haja pressões de preço de combustíveis internamente nos Estados Unidos. Tem o consumo da gasolina que fica muito mais caro, o período de férias. Então, é uma situação complicada para ele também lidar com todas essas questões. Por isso, eles fizeram um filtro e deixaram de fora aqueles produtos que poderiam pesar mais no custo de vida dos americanos. Então, a questão comercial, eles levaram em conta com base nos interesses próprios dos Estados Unidos. E o resto é jogar a responsabilidade aqui no Brasil, o governo brasileiro aqui não negociou. Então, eu acho que vai ficar em suspense, como a Dora está prevendo até as eleições. Agora, isso não impede que haja negociações paralelas do setor privado, que obteve resultados já até importantes nessa lista de exceções. Então, tem brechas para serem negociadas, especialmente essa taxação geral de 12,5% com base no trabalho forçado. Se isso persistir, os produtos que não entraram na lista de isenção vão ter uma tarifa total de 37,5%. Aí faz mais diferença, sim.